Continuar acompanhando essas movimentações na Venezuela, lembrando que o pleito acontece no domingo, ampla cobertura da Jovem Pan News, e a gente segue trazendo os principais destaques ao longo da programação. Agora a gente chega aqui ao Brasil com os principais assuntos e destaques. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido de progressão de pena do ex-deputado federal Daniel Silveira para o regime semiaberto. Silveira foi condenado em 2022 a 8 anos e 9 meses de prisão, em regime inicial fechado, pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito, ao promover ataques aos ministros da Corte e também estimular atos antidemocráticos. Vou começar essa com o delegado Palumbo, que, além de ter dedicado boa parte da sua vida ao ofício de delegado, também fez direito e se dedicou muito a estudar as leis e a legislação brasileira, né, delegado Palumbo? Que avaliação é preciso fazer acerca dessa negativa da Justiça ao pedido da defesa de Daniel Silveira para progredir de regime? Lembrando a audiência, um dos requisitos para que a Justiça pudesse atender essa solicitação seria o pagamento de uma multa. E isso não foi feito. A Daniel Silveira não conseguiu pagar a multa, ou não quis, não sei. O valor da multa, 175 salários mínimos. O salário mínimo hoje no Brasil, algo em torno de R$ 1.400, é isso? Você, delegado? É isso mesmo. Não, isso é um absurdo, né? O direito que eu aprendi lá em Ribeirão Preto, na UNAERP, não se aplica mais. Estão rasgando a Constituição, estão legislando. Ele já deveria estar solto há muito tempo. Ele já cumpriu a cota dele. Aliás, para mim, me soa como um absurdo, né? Uma pessoa ficar presa tanto tempo por falar. Ele apenas falou. Ele não foi lá, não bateu em ninguém, não matou ninguém, não deu facada em ninguém. Aliás, aqui nesse país aqui, se você pegar um ladrão que der uma facada em alguém, ele vai para a rua. Em 2 anos ele vai para a rua, 2 anos e meio, vai para a rua. Agora, o Daniel Silveira não. Ele vai ficar preso, colocaram uma multa nele que é impagável, né? Apesar de a gente estar fazendo vaquinhas com Pix, mas é muito difícil a situação dele. Não só dele, também do Gabriel Monteiro, que está preso no Rio de Janeiro há muito tempo e não se tem a sentença, não se tem absolutamente nada, ele está preso, está preso. Foi um vereador que enfrentou a máfia do reboque lá no Rio de Janeiro. Ele ia em hospital, extremamente combatido, mas cometeu um erro, né? Ele brigou com todos os vereadores e aí foi cassado. E depois de cassado, foi preso. Está preso até hoje. Até hoje ele está preso. Ele foi tão forte durante as eleições que ele conseguiu eleger a irmã deputada estadual e o pai, o Roberto Monteiro, como deputado federal com mais de 100 mil votos. Está preso até hoje. Na minha opinião, eles já deveriam estar soltos há muito tempo e responder isso em liberdade, como a maioria dos presos brasileiros. Afinal de contas, eles não se vangloriam de que 50% dos presos saem na audiência de custódia, não batem palma para isso, não são contra a saidinha. Por que agora, neste caso, eles acham que pode manter ele preso sem prazo determinado? Fiz uma rápida conta aqui, a multa imposta a ele, 175 salários mínimos, algo em torno de R$ 245 mil. O que disse a defesa de Daniel Silveira Dávila? Disse que não tem como pagar essa multa porque ele não tem renda. Mas o que a gente precisa considerar acerca desse pedido e a negativa do Supremo Tribunal Federal? Acho que a gente precisa também analisar os critérios da justiça, né? Com certeza. Bom, primeiro, quando defendemos um princípio, como é o princípio da liberdade de expressão, nós temos que defender para todo mundo. E aqui eu faço assim, um disclaimer total, eu discordo com tudo que ele falou, não concordo com nada do jeito que ele falou, mas ele tem todo o direito de falar, e isso que é defender a liberdade de expressão, não é? Liberdade de expressão é quando a gente defende principalmente o direito daqueles que nós discordamos de poder falar e se manifestar do jeito que quer, porque isso está garantido na Constituição. Isso é cláusula pétrea na Constituição. O artigo 5º da Constituição está lá, que é plena a liberdade de expressão, de opinião do cidadão. Então está ali e ele tem todo o direito de fazer isso. Então, vamos ver, ele foi preso por causa disso, que para mim já é uma violação de um princípio sagrado da Constituição, apesar de não concordar com as coisas que ele falou e do jeito que ele falou. Segundo ponto,
o que é o fator central para que essa pessoa, ou qualquer prisioneiro nesse sentido, que cumpriu já parte da sua pena, possa passar para o semiaberto. É que ele descumpriu alguma medida cautelar? Não descumpriu nenhuma medida cautelar. Então, ele tem que ser automaticamente solto. Se ele fosse uma pessoa, um cidadão comum, estivesse em qualquer instância da justiça, não é porque ele não é capaz de pagar a multa que ele não poderia ir para o semiaberto. Aliás, eu tenho certeza que várias pessoas acabam indo para o semiaberto e não conseguem pagar a multa porque, às vezes, a pena é muito grande. Então, ali, o principal coisa é, se não houve descumprimento de medida cautelar, ele tinha que, evidentemente, ir para o semiaberto. Então, o que acontece? Nós entendemos que é uma decisão absolutamente política. E isso é muito ruim. Nós entramos nesse particularismo, que é não olhar a lei como a lei é, não respeitar a Constituição como a Constituição é, principalmente quando este exemplo vem do Supremo Tribunal Federal. Então, eu não consegui entender a lógica dessa sentença. Você dizer que essa pessoa não pode ir para o semiaberto porque não conseguiu pagar a multa, e aí detalhe, os bens dele foram bloqueados. Então, como é que você vai pagar a multa se seu bem é bloqueado? Tem trabalho, não, como é que consegue faz? se desfazer de nenhum bem, e aí? E aí não dá. Então, por exemplo, ele tinha lá um dinheiro bloqueado. E se teve um dinheiro bloqueado, por que a justiça, então, por exemplo, como... Não usa para bater a multa? Ué, como se fosse um pagamento de pensão. Se uma pessoa não tem pagamento de pensão, não bloqueia a conta, então desbloqueia a conta para pagar a multa. Então, assim, é uma decisão que não dá para compreender nem do ponto de vista constitucional, nem do ponto de vista jurídico. Você, Beraldo, não é preciso também refletir sobre os critérios que muitas vezes são usados por juízes, desembargadores, ministros para, atenderem às solicitações das defesas dos advogados para progressão de regime e para outros casos também, porque a impressão que se tem é que o mesmo critério não é seguido e muitas vezes se toma decisão olhando a capa do processo, né? Pois é, uma expressão para a nossa audiência que não conhece, né, uma expressão muito usada, porque na capa do processo vem o nome das partes e tal. E, no fundo, o nome das partes, ela não é que ela não deve, ela não pode influenciar na decisão do juiz. Então, o juiz, o julgador, ele tem que ler tudo que está no processo, mas a capa não, porque a capa é absolutamente irrelevante, que decida conforme a lei. E aí essa estrutura do nosso judiciário, Caniato, é claro que ela está sujeita a imperfeições. Afinal de contas, são juízes espalhados pelo Brasil inteiro, muitas cidades, realidades diferentes, origens diferentes, níveis de maturidade diferentes, de experiências diferentes. E aí isso tudo vai se corrigindo conforme você tem as instâncias superiores. Quando você chega num tribunal de justiça, você tem os desembargadores, que são aqueles mais experientes, aqueles que já têm uma carreira que consolida o entendimento da lei. E aí eles conseguem julgar de uma forma mais alinhada, menos controversa, digamos assim. E aí você chega lá em cima, você tem o Supremo Tribunal Federal, que foi responsável por essa decisão. Só que como é que o brasileiro médio, e eu me coloco aqui no grupo dos ignorantes, eu não sou formado em direito, eu simplesmente fico observando tudo que acontece à minha volta, tudo que acontece no Brasil. Como é que eu vou entender que existe justiça com J maiúsculo, justiça representada por aquela figura que tem a balança na mão porque ela é equilibrada, mas tem uma fenda nos olhos porque ela é cega, ela tem que funcionar de forma igual para todos, independente de quem esteja ali diante dela? Como é que eu vou acreditar nisso se a mesma corte que solta traficante, que devolve helicóptero de traficante, que anula flagrante de apreensão de droga, que a gente vê aí se manifestar para liberar maconha, para isso e aquilo. Como é que essa mesma corte, diante de um caso de uma pessoa que foi presa não pelo seu comportamento, mas pela sua fala, porque de efetivo mesmo, ali eu não quero entrar nesse mérito, não é o ponto aqui da nossa discussão, mas foram suas posições que o levaram à cadeia. Então, quando ele vai para a cadeia, ele não tem os mesmos direitos de outros. E por que essa multa tão alta? Porque, sinceramente,
o André do Rap fez muito mais mal à sociedade brasileira, ele custou muito mais caro à sociedade brasileira do que esse rapaz aí. Como é que você, então, estabelece? Por que o André do Rap sai pela porta da frente do presídio e recebe de volta o seu helicóptero, apesar de estar foragido? E aí você tem um outro que, por um crime de opinião, né, que, enfim, você tem que cobrar R$240 mil para ele sair da cadeia. É isso que me incomoda muito, Caniato, é esse desequilíbrio que a gente está vivendo hoje. Isso precisará ser corrigido. E aí, esse tipo de evento é que me leva a reforçar aqui a minha visão de que a Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães, né, promulgada em 1988, ela já há muito tempo não atende mais às necessidades, aos anseios da população brasileira. Pois é, durante as análises aqui, delegado Palumbo, chegou uma mensagem endereçada ao senhor Robson, de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, né? Ele disse, mas o delegado Palumbo sempre defende que quem é condenado precisa cumprir a pena inteira, ou seja, na íntegra. Por que agora ele defende que Daniel Silveira seja liberado antes de cumprir todos os anos? Espaço para o senhor, delegado. Isso é muito fácil responder, porque a prisão é injusta. Nós temos o artigo 53 da Constituição Federal, que você pode, o deputado, o senador, ele pode falar o que ele quiser, ele pode votar do jeito que ele quiser, ele tem imunidade parlamentar. Então, tudo bem, eu também não concordo, assim como o Dávila, com as frases dele, eu não gosto de xingar, eu não xingo nenhum político, eu não falo palavrão para nenhum político, eu não ofendo, porque senão se torna pessoal. Eu não levo nada na política para o lado pessoal, eu estou fazendo o meu trabalho em prol da população. Agora, quando você tem uma decisão extremamente injusta, até quando ele vai ficar preso? Porque na lei de execução penal, artigo 112, está lá os requisitos para progressão. Está lá. Então, 16% se o apenado for primário, 20% se ele for reincidente. E assim vai. Agora, ele vai ficar preso até quando? E por quê? O crime não foi violento. Pode ter sido um crime de ameaça, um crime de injúria, mas ele não praticou a violência em si. Falou que ia praticar, sei lá se falou também, xingou, mas ninguém fica preso nesse país aqui por xingar ninguém. Dávila, quer fazer um complemento em relação a essa situação que envolve o ex-parlamentar Daniel Silveira? A justificativa principal trata da questão que envolve o não pagamento da multa imposta a ele, algo em torno de R$245 mil. Mas fica a dúvida, como ele vai conseguir pagar? Terá que surgir uma doação de alguém? Só se for isso, ou se desbloquear os recursos que ele tem. Então, esse é o ponto que eu não entendi. Por que a justiça, se a pessoa não tiver nada, tudo bem. Aí tem que esperar lá, fazer a vaquinha aí para pagar. Mas se não for esse o problema, ele tem esse recurso e a justiça bloqueou, por que não fazer com uma pensão alimentícia, não é assim? Você não tem que, mesmo se o dinheiro está lá bloqueado, você não manda desbloquear para pagar como prioridade? Faria isso e resolve o problema. Então, é sim uma decisão muito esquisita que, ao meu ver, viola mais uma vez o princípio basilar da liberdade de expressão, que é assegurado a todos os brasileiros numa cláusula pétrea. E aqui, para lembrar para a nossa audiência, a cláusula pétrea é aquela que ninguém pode tocar na Constituição. É quase que assim a cláusula sagrada da Constituição. Nem com emenda constitucional pode se mudar a cláusula pétrea. E a cláusula pétrea, nesse artigo 5º, está lá escrito, que é plena a liberdade de opinião, de expressão e de crença. Está lá, e de pensamento. Então, assim, não consigo ver como uma decisão dessa que viola a questão da imunidade parlamentar, a liberdade de expressão, e mesmo assim condenando a pessoa, agora preterir a sentença por uma ausência de pagamento, quando foi a própria justiça que bloqueou os recursos da pessoa. Então, assim, é realmente muito estranho o que vem ocorrendo nesse caso, um desses casos bizarros que infelizmente mancha a justiça brasileira. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações, também o posicionamento da justiça brasileira e também os muitos pedidos que são feitos pela defesa de Daniel Silveira.